Se liga na brabura do resumo. Solo Leveling, a braba da avaliação e a treta dos orcs. Capítulo 16. O moleque é insano. O olheiro da guilda Tigre Branco tava lá de olho na galera que ia passar pela avaliação e meu camarada era só fraco de novo. Mas o cara quase infartou quando viu o Dinho brotar e já ligou pro presidente. Até o Baek ficou chocadaço quando descobriu que o pivete foi reavaliar o rank. Lá na fila da avaliação, um Zé Ruela tava tremendo nas bases com medo de cair de rank e não conseguir pagar as contas. Mas outro parça tranquilizou ele, dizendo que era só conseguir um rank D, que os olheiros das guildas pequenas já iam vir babando para contratar antes das gigantes. Eis que chega a vez do Dinho meter as caras na sala de avaliação. O brabo passou o CPF, cartão de crédito da mamãe, senha da carteira de bitcoins, é mole? E a atendente já tava zoando, pensando que era mais um frustradão que não aceitava que era um fracote. Mandou ele botar a mão no cristal e ficou em choque quando deu erro. Pediu para esperar que iam tentar de novo, mas a máquina deu pau de novo e ela já estava achando que era defeito. O chefão foi lá ver a treta e ele mesmo fez a avaliação. Lógico que deu erro de novo, e o maluco começou a tremer. Ele sacou que o defeito não era da máquina, era do Dinho mesmo, que tinha um nível de poder estratosférico, tipo o 10º do país. Ou seja, o cara era um rank S de carteirinha. Numa pracinha de boa, o Jinchu tava trocando ideia com um ruivo e soltou que o caçador Juan Donsu não era o forasteiro que salvou a guilda Tigre Branco no Portal Vermelho. Ele tinha certeza porque grudou no cara o tempo todo. Já que não foi ele, o Choi queria saber quem era, mas o ruivinho não sabia porque não ficou até o final. Ele até desconfiava que era o Dinho, mas não podia abrir o bico sem ter certeza, né? Depois dessa, eles sentiram que o prédio da avaliação tava um rebu danado. Devia ter algum caçador dando chilique por causa do rank. O inspetor falou que ia dar uma olhada, mas o ruivo também ficou curioso e foi junto. No prédio, o chefão teve que adiar a avaliação do Dinho porque o detector deles não dava conta de medir a força do moleque e geral ficou chocadaço. Adiar por 3 dias? Só podia significar que o cara era um rank S. Nunca tinham visto alguém com poder imensurável. Os olheiros das guildas pequenas já estavam enlouquecendo para botar as mãos no Dinho, mas travaram geral quando viram quem estava chegando. Simplesmente o líder da guilda Hunters, a maior da Coreia do Sul. E a galera queria saber por que o soldado supremo estava ali. O Dinho logo sacou que era o Choi Jong, o cara com uma magia de fogo tão potente que destrói um prédio inteiro num piscar de olhos. Com aquele olhar clínico, ele falou que não ia precisar de detector nem de esperar 3 dias, porque, sem sombra de dúvidas, o garoto era um rank S monstrão. Aí ele chegou todo fofo, se apresentando como líder da maior guilda do país, convidando o jovem para fazer parte do time. Mas o Dinho simplesmente passou reto, mandando um "tô suave", o que deixou tanto o ruivo quanto todo mundo de queixo caído. Ninguém em sã consciência daria um fora desses num dos caras mais brabos do país. O Choi já perguntou pro Baek se ele tinha esquecido de se apresentar, mas quando foi ver, o pivete já tinha sumido sem fazer um pio. Ele pensou que devia ser um assassino de primeira, só que se assustou quando o presidente Baek chegou todo apressado. Disse que o prédio da guilda Tigre Branco era longe pra caramba, então ele com certeza virou um foguete para chegar ali tão rápido. Mesmo assim, conseguiu chegar atrasado. Mas o Choi presumiu que o Baek já sabia de tudo desde o começo, e agora ele tinha certeza que o Sung Jin-woo era o tal forasteiro que salvou a guilda no Portal Vermelho. O Baek também ficou em choque quando topou com o líder da Hunters e soltou: "Tanta gente para competir pelo moleque e veio logo aquele maldito cabelo de fogo." Enquanto isso, um gordinho lá no fundo comemorava que tinha pegado o rank D. De noite, o prota foi visitar a mamãe no hospital, torcendo por um milagre para ela acordar do coma. Pediu para ela esperar mais um pouco, que ele ia dar um jeito de salvá-la. Do nada, o Jinchu apareceu perguntando se foi o Jin-woo que detonou os monstros do covil duplo naquele dia. Disse que, graças a ele, aprendeu que nem sempre o palpite dele estava certo.
O moleque Scout falou que se encontraram de novo. Papo vai, papo vem, mas o Jin-Woo só parou de viajar quando o inspetor soltou que o presidente da Associação de Caçadores estava ali para ele. E de dentro da sombra saiu ninguém menos que o vice-almirante Garp. Mano, fala sério, se esse cara não é o irmão gêmeo do Garp, eu sou maluco. Aí ele se apresentou falando que o nome era Go Gun-hee e chamou o Dinho para bater um papo. Deu os parabéns por ele ter virado um caçador Rank S e disse que ele nem precisava esperar para reavaliação, porque todo mundo já tinha certeza. O velho soltou que a Associação de Caçadores não tinha a mesma fama nem ganhava a grana preta das grandes guildas. Falou que o diretor Wu era um dos melhores caçadores deles, mas era só Rank A. Disse que seria extraordinário se o jovem se juntasse a eles, que podia conseguir uma posição de destaque na associação. Lógico que nessa hora, o Dinho não estava entendendo bulhufas. Aí o Go Gun-hee explicou que as 5 grandes guildas vivem se pegando, e se o Jin-Woo entrasse em uma delas, ia desequilibrar tudo. Por isso convidou ele para a associação, que era a 6ª potência e deixava todo mundo em xeque-mate. O Dinho sacou que era uma proposta massa, carreira garantida, sem contar que ia trampar para um caçador sinistro, o primeiro Rank S do país. O coroa era tão brabo que nem parecia ter 80 anos nas costas. Mas mesmo assim, o Dinho resolveu recusar. O presidente logo imaginou que o moleque só queria saber de grana, mas ficou surpreso quando ele disse que queria lutar, que o lugar dele era nas dungeons. Sentiu um aperto no coração com a determinação do garoto, que teve que vazar porque a irmã estava sozinha em casa. Aí o coroa mandou o diretor Wu cancelar tudo e sair para tomar umas com ele. Enquanto ia embora, o Jin-Woo soltou que não aceitou porque a associação só luta em portais Rank D e ele precisava ficar mais forte rapidão para curar a mãe. Então não tinha tempo a perder. No outro dia, o Dong-Soo acordou todo quebrado no hospital. O subchefe da guilda dele perguntou se aquele tal de Yan-Ho era mesmo um monstro mágico. O careca perguntou se aquela aberração parecia humana para ele. Aí o chefinho soltou que o centro de comando estava atrás dele, mas não achava que conseguiam pegar alguém que nem o caçador mais forte dos Estados Unidos conseguiu derrotar. O otário lembrou do maluco pisando nele e mandando ele ficar longe da família, senão ia desejar a morte 1000 vezes. Já estava louco para se vingar. Enquanto isso, o Dinho estava pesquisando uns artefatos para comprar que aumentavam o poder. Mas era tudo tão caro que ele ia ter que vender os 2 rins para pagar a metade. Até pensou em vender aquela orbe da vara. Mas como ia explicar que um rank baixo, que nem entra em portais rank A, conseguiu um item desses? Aí viu uma oferta de uns caras contratando para a equipe de mineração. Lá no prédio da associação, o presidente estava pesquisando mais sobre o garoto e viu que uns meses atrás ele parecia uma criança. Ficou impressionado que ele sobreviveu tanto tempo antes de despertar, já que apanhava até para os goblins mais fracos. O Jinshu contou que o MLK estava bancando o tratamento da mãe e a faculdade da irmã. Um registro mostrava que ele se juntou a uma equipe de raid da guilda Hunters. O coroa já estava falando que ele só queria saber de grana mesmo, mas ficou surpreso que ele se juntou à equipe de mineração e não à de ataque, que ganhava dinheiro de verdade, e ele já estava lá, pronto para botar a mão na massa, parecendo um servente de pedreiro. Primeiro entrou a equipe de ataque, liderada pelo Ruivo, que soltou uma bolinha de fogo que carbonizou aquele bando de chupacabras num piscar de olhos. E o cara era tão forte que precisava de um grupo de tanques para parar o próprio ataque dele. A equipe de ataque já estava vazando, porque, tirando o boss da dungeon, já tinha tudo sido derrotado. E o Dinho já tinha sacado que esse Choi era mesmo um monstro e estava escondendo a presença para não ser notado por ele. Logo atrás do Ruivo, veio a vice-mestre da guilda Hunter, a 9ª caçadora Rank S do país, Cha Hai-in, a rainha bailarina. E o prota ficou impressionado com a aura dela. Só que ela também não fica para trás, porque sentiu uma presença tão forte que até achou que o presidente Go Gun-hee estava lá. O molecote teve que esconder a aura ao máximo para não ser notado pelo nariz potente dela. E era agora que a equipe de mineração entra em cena?
Os cabras deram duro para coletar todos aqueles cristais e as carcaças de monstros. Só que o Jin-Woo estava interessado mesmo era no boss dessa dungeon, que tinha um poder mais forte que o Vulcan e o Metus do Castelo Demoníaco, e estava morrendo de vontade de enfrentar esse boss rank A sozinho. Do nada, ele começou a ouvir um Zé Ninguém fofocando que chamaram o rank baixo para o trabalho. Enquanto outro vagabundo esbarrava nele querendo pagar de bonzão, mas já se borrou todo com uma simples encarada do Dinho. Geral tava se perguntando se o cara era mesmo um rank baixo, porque ele parecia forte demais para isso. Aí chegou a hora do intervalo e todo mundo foi correndo almoçar, menos o Dinho, que continuou minerando. Ele disse que já estava acabando, e quando finalmente ficou sozinho, correu a milhão para dentro da dungeon. Disse que o intervalo durou 1 hora, que era tempo suficiente para ele dar só uma olhadinha no chefão. Ele sabia muito bem que não podia derrotar o monstrão, senão o portal ia fechar e ia ser um prejuízo da pirra para a Guilda Hunters. Mas mesmo assim, ele não conseguia segurar o fogo no rabo, já tinha até invocado a adaga. Mas foi pego no flagra pela caçadora Cha Hai-in. Agora, a casa caiu. "Meu parceiro!" Ela perguntou o que diabos ele estava fazendo ali, e o molecote ficou tão em choque que nem conseguiu responder. Aí ele meteu o louco na hora, falando que se perdeu e acabou parando ali. Ela pediu para ele se afastar, porque essa era a sala do boss. E o Dinho sacou que ela era realmente forte, porque conseguiu pegar ele desprevenido. Só que ela já estava achando que estava maluca, porque tinha certeza que tinha uma arma na mão dele. Quando ele passou por ela para ir embora, a mina quase teve um infarto, mandou ele esperar e começou a cheirar ele igual um cachorro, meu parceiro. Sacou que ele não tinha cheiro de chulé igual os outros caçadores e já estava querendo dar uns pega nele. Só que ela viu no cadastro dele que ele era rank e perguntou se o MLK era cheiroso desse jeito por ser rank baixo. Aí a lógica foi pra Nárnia, né? Voltando pro grupo de mineração, os cabras falaram que ele era muito sortudo, porque se perdeu e deu de cara com a gatinha da Chá. E o chefe falou que ela foi patrulhar porque estava preocupada com o boss e esse tempo todo o Dinho achando que ela estava seguindo ele. Um nerdola contou que ela conseguia sentir um cheiro esquisito nos caçadores e já deu para perceber que a maioria tem cheiro de cebola, né? E é por isso que ela sempre anda cobrindo o nariz com lenço, porque não consegue respirar muito bem perto desses caçadores fedorentos. Aí o Jin-Woo começou a viajar na maionese, perguntando se isso também era coisa do sistema, igual aquela vez que o Baruca falou que não escutava uma voz mandando matar ele. Mais tarde, o Jin-Woo foi receber o pagamento da missão e geral tava babando o ovo dele, porque graças ao Prota, eles acabaram o trabalho 2 horas antes. Parece até uma escavadeira humana. O chefe gostou tanto dele que até perguntou se não queria trabalhar para ele, falando que ia cuidar muito bem dele. E o Dinho agradeceu, mas falou que tinha outros trabalhos para fazer. Aí o cara perguntou se ele não queria vir na raid de amanhã. E o moleque ficou surpreso que a Hunters ia fazer outra raid de rank A amanhã. Só que dessa vez eles iam com o time reserva. E eles provavelmente eram a única guilda da Coreia que conseguia dividir o time em 2 equipes para fechar portais de rank A. E o Dinho já perguntou que horas tinha que chegar amanhã. Aí o chefe já ficou todo feliz e falou que ia até dobrar o salário dele, que era mais justo para alguém que trabalhava por 5, né? De noite, a caçadora Cha Hai-in estava ligando para a guilda para pedir informações de um homem chamado Sung Jin-Woo, que estava no grupo de mineração. Ela disse que ele devia estar metendo o louco, falando que se perdeu aquela hora e estava preocupada que ele fosse algum espião de outra guilda. Mas a gente sabe que, na verdade, ela só estava querendo um stalker, que é o nosso Prota, né? E ela ficou assustada quando o cara falou que o mestre Choi pediu para pesquisar informações sobre esse mesmo cara, só que a associação colocou uma trava nos arquivos dele e ninguém conseguia acessar, o que era bem estranho para um caçador de rank tão baixo. E o maluco até tentou perguntar alguma coisa, mas a mina desligou na cara dele e foi deitar, se perguntando por que o Dinho era tão diferente, já que ele era a primeira pessoa que ela conhecia que cheirava bem. Lá na equipe de mineração, o Jin-Woo lembrou do seu primeiro grupo que ele participou. E todo mundo já chamou ele para almoçar porque o cara era um herói.
Do nada, um cavaleiro do grupo de ataque veio perguntar se eles podiam pegar alguém do grupo de mineração emprestado, porque o escudeiro deles não tinha vindo. Só que é claro que os mineradores não estavam nem um pouco a fim de arriscar a vida à toa, sem contar que eles já estavam ocupados demais com o trabalho deles. O mano continuou insistindo, falando que iam até dar um pagamento a mais. Só que os jogadores de Minecraft não queriam se arriscar por alguns centavos, e como ninguém queria, o nosso menino Dinho decidiu se voluntariar. Aí é claro que geral entrou em pânico, porque era loucura um caçador de rank baixo acompanhar a equipe numa Dungeon Rank A, falando que ele era jovem demais para virar ração de monstro. Mas ele falou que ia aprender muita coisa só observando. Aí o líder se apresentou pro Prota como Son Ki-hun, e ficou surpreso que o moleque estava carregando uma mochila de 300 quilos como se não fosse nada. Dessa vez o portal era ainda maior que o de ontem, mas mandou ele ficar tranquilo porque se fosse perigoso, o grupo B não seria mandado lá. E falou a mesma coisa do covil duplo, que quase todo mundo virou saudades, né? E mesmo sendo time reserva, os caras ainda eram bem fortes, já que tinha 11 caçadores rank A e 6 rank B. Então, finalmente, chegou a hora de entrar. Só que por algum motivo, o Dinho estava sentindo a mesma sensação esquisita que ele sentiu antes de entrar no portal vermelho. Lá dentro, uma bela moça falou para ele não ficar com medo, porque eles iam proteger ele, principalmente ela, que era uma healer rank A e podia curar se ele se ferisse. Ela ainda começou a falar de um ditado que diz que se o mago for atacado, os tankers são os culpados. Se o healer for atacado, o grupo de ataque é o culpado. E se o escudeiro for atacado, a culpa é de todo mundo. Ou seja, ele só ia ser atacado se todo mundo lá fosse dizimado. O Ki-hun estava pensando que foi colocado como líder do grupo B pela primeira vez. Mas se ele conseguisse vencer essa raid, podia virar o líder definitivo. Do nada, eles ouviram um barulho e toda a equipe já entrou em formação. E o Jin-Woo ficou surpreso que eles nem precisaram de nenhuma instrução para isso. Essa é a força de uma equipe rank A. Meu parceiro! Um bando de coiotes apareceu e a rapaziada já estava cortando eles no meio. E se não conseguissem, pelo amor de Deus, né? Porque o Dinho solou 300 desses no episódio 2, quando ainda era só um fracote. A maga mandou geral se abaixar porque ela ia fazer a festa e saiu exterminando os lobos num piscar de olhos. Eles ficaram confusos, se perguntando por que tinham chacais em uma dungeon de rank A, já que eles eram monstros rank C. Muito fracos para estarem ali! Só que o Jin-Woo percebeu que eles tinham uma marca de coleira, então não eram lobinhos comuns, tinham sido domesticados por alguém. E então, os verdadeiros demônios dessa dungeon resolveram aparecer. Um bando de orques superiores brotou e a gurizada já tremeu na base. Um deles arremessou uma lança na velocidade da luz que quase quebrou o escudo do líder. Os orques partiram para cima e o Cavaleiro Vermelho tentou fazer eles pararem. Mas usaram ele como degrau e já iam partir para cima dos magos. Só que ele tomou uma bola de fogo na boca só para ficar esperto, mas a resistência mágica do orc era alta demais e nem arranhou ele. A gatinha conseguiu prender ele com chicotes, mas ele era forte demais, ela só ia aguentar mais 5 segundos. E o maguinho disse que era mais que o suficiente, invocando 2 soldados de fogo que partiram para cima, só que ele gastou muita mana para isso e não ia conseguir usar mais nenhum ataque. A mina até meteu um Karate Kid ali, mas tomou um encontrão que arremessou ela na parede com tudo. Eles começaram a ser cercados e o Ki-hun mandou eles se separarem em 3 grupos. E mesmo que fosse um portal rank A, eles não estavam esperando 20 fucking orcs superiores. Não era isso que o medidor do portal estava mostrando. E não demorou muito pro primeiro coitado acabar perdendo o braço. A maga já foi prender o maldito, e a healer era tão braba que conseguiu restaurar o braço do cara. Mas o orc arrebentou as cordas e já apareceu atrás dela para mandar ela pro quinto dos infernos. Só que por pura coincidência, o mochileiro tinha sumido. E do nada, o orc começou a ser sufocado. Isso porque o Jin-Woo estava invisível com a furtividade, arrancando até as tripas do bicho. E a mina não estava entendendo era nada. Um corte misterioso apareceu no calcanhar do outro que fez ele perder o equilíbrio e o Ki-hun aproveitou para partir ele no meio.
E eles começaram a achar estranho que, do nada, a luta ficou muito mais fácil, porque o Dinho estava enfrentando todos os orcs sem ninguém perceber. Alguns até sentiram a presença dele. Então ele já deu um fim neles, para que não começassem a atacar o ar do nada. E a Karate Kid já estourou o maluco na porrada. O líder conseguiu rasgar o chefe deles no meio e fazer ele cair igual besta no chão. Já começaram a perguntar se alguém se machucou, porque enquanto tivessem respirando, os healers conseguiam curar. A healer foi contar para o líder que um orc superior começou a ser sufocado no ar do nada, e ele já foi perguntar se tinha sido a Jin-Ah. Mas ela falou que isso era impossível com os poderes dela. E a maga falou que se tivesse alguém capaz de fazer isso ali, seria de fora do grupo. E ela foi a única que percebeu que o Jin-Woo estava usando a furtividade esse tempo todo para atacar os monstros. Disse que ele devia ter algum motivo para esconder seu verdadeiro poder, então dessa vez ele ia deixar passar. Aí os cabras perguntaram se iam recuar, já que passaram o maior sufoco para esses orcs superiores. E só Deus sabe o que podia ter mais para frente. Só que o Ki-Hun queria muito finalizar essa dungeon para ser promovido a líder oficial da equipe. E o Jin-Woo percebe que o cara realmente queria acabar o serviço. Mas como ele se importava de verdade com a equipe, decidiu recuar. E a rapaziada já estava se borrando todo, achando que ele ia querer continuar. Mas ele falou que não era bem assim, mas só tinha um pequeno probleminha. Quando foram tentar voltar, apareceu uma barreira mágica sinistra impedindo a passagem. Perguntaram se a maga conseguia dar um jeito nisso. Ela disse que ia precisar de um tempo. O mais importante é que tinha alguma criatura muito poderosa para lançar um feitiço desse nível. Então fizeram certo em recuar, porque seria impossível derrotá-los com um grupo desse nível. Só que quando ela tentou quebrar a barreira, começou a soltar suco de morango pela boca, e os outros magos estavam quase tendo um derrame. Quando olharam para trás, tinha simplesmente 60 orcs superiores prontos para dar um cheirinho no cangote deles. E se com 20 eles quase foram derrotados, imagina com 3 vezes mais que isso. Os líderes começaram a se encarar e o orc já gritou na cara do humano, soltando o maior bafo de censurado. Tava falando na língua dos monstros, e é claro que ninguém tava entendendo nada. Só que do nada, o chefão fez um cursinho de japonês, aprendeu o verb to be e começou a falar na língua dos humanos. O Ki-Hun pergunta se foi ele que criou aquela barreira, e o cara disse que sim. Falou que ele era ninguém menos que o grande e poderoso xamã dos orcs. E a magia dele não podia ser desfeita por meros humanos. Então, o xamã mandou eles escolherem se queriam ser obliterados pelos seus soldados ou segui-los. E como eles não eram bobos nem nada, escolheram a segunda opção. Né? O Ki-Hun contou que iam fazer um ataque surpresa no boss assim que chegassem lá. E mesmo que não conseguissem derrotar, devia ser o suficiente para ele desfazer a barreira. E mandou o Jin-Woo fugir assim que a barreira abrisse e chamar o grupo de ataque principal. Só que o prota disse que até o grupo principal chegar, eles já iam ter virado pudim amassado. Mas o líder disse que o objetivo deles era fechar o portal e não sair vivos de lá. Que era para isso que eles recebiam tanto dinheiro, e a healer foi pedir para o menino entregar uma mensagem para a família dela se ele conseguisse escapar. Falou que essa luta não era dele, então não tinha por que ele arriscar a vida. E o Dinho disse que ia ficar com aquela mensagem, mas não ia precisar entregar lá fora. A princesa Cha Ha-in estava procurando o Dinho, se perguntando se ele já tinha saído do grupo de mineração. O chefe foi falar com ela perguntando se hoje não era o dia de folga dela. E ela perguntou se ele não tinha visto o caçador Sung Jin-Woo por aí. Só que quando o chefe contou que ele entrou como escudeiro, ela já entrou em choque. E lá dentro, eles finalmente entraram no salão do boss, onde tinham centenas de orcs superiores e um monte de guerreiros que pareciam ter saído direto do God of War. Mas o pior de tudo, um boss completamente tenebroso, mandando os humanos serem muito bem-vindos.